वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहर वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपालभवद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कालः कलिर्वनिन इंद्रिय वैरिवर्गा भक्तिपत इहो कंटकोटिरुद्धो हा हा कौजमी खीम हम करोमि यदि चैतन्य चंद नादम कृपम करोषि। कालः कलिर्बलिना
Kalaha kalir valina indiyo vairi varga bhaktipat iho kantaka koti ruddho ha ha kojame kimaham karomi yadi chaitanya chanda nadham kipam karesh. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Jagat Guru disse: enquanto a filosofia Advaita Mayavadi persiste no mundo material, ou o comportamento Advaita Vedanta, o comportamento que faz com que um ser humano ache que é Deus, isso faz com que fique difícil, com que seja quase impossível transmitir a filosofia perfeita. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Jagat Guru diz: enquanto o comportamento e a filosofia Mayavadi persistem no mundo material, nós não conseguimos a capacidade de pregar Bhagavat Bhakti, Bhakti pura, devoção pura. Por quê? Porque se nós vamos pregar Bhakti pura, devoção pura, nessas condições é impossível. O que nós queremos dizer com Mayavadi? O que é esse comportamento Advaita Mayavadi? Mayavadi, basicamente, significa que se alguém não acredita em 100% no Senhor Supremo, no Guru e nos Vaishnavas puros, no Dhamma sagrado e nos santos nomes de Deus, isso é o verdadeiro Mayavadismo. Isso é uma forma inconsciente que as pessoas têm de achar que elas são o próprio Deus. Se elas não têm fé em Deus, elas têm fé em si mesmas. Se você não tem essa fé no máximo grau, 100%, você está contaminado com esse pensamento de que Mayavadi, de que nós somos o próprio Deus. Mais ou menos nós estamos contaminados com isso. Porque se nós não temos fé no Guru e nos Vaishnavas 100%, a gente acredita, mas não 100%. A gente acredita no Senhor Supremo, em Gauranga Mahaprabhu, em Nityananda, mas não 100%. Nós não conseguimos acreditar em Krishna. A gente ouve o Harikatha, mas ao mesmo tempo a gente não acredita, porque a nossa submissão, a nossa entrega não é perfeita. É por isso que para falar sobre a verdade absoluta é algo muito difícil no momento presente. E se eu falar, se eu pronunciar, ninguém vai poder entender. Ninguém vai querer entender ou conseguir entender. Então, a maioria das pessoas que buscam a filosofia Vaishnava e daqueles que transmitem a filosofia Vaishnava, mais ou menos estão contaminados com esse Mayavadismo, com essa fé imperfeita. Então, nós estamos falando de Bhakti pura. Através do exemplo e do passatempo de Uddhava. E eu me sinto tímido, diz Maharaj, para falar sobre isso, porque nós não estamos na condição perfeita de explicar tudo isso. Ontem, na aula da tarde, eu estava explicando que as gopis amam Krishna, mas eu já expliquei que elas não são mulheres comuns, elas não são mulheres, elas são Swarupa Shakti, elas são não diferentes do próprio Krishna. Você se lembra desse verso? Radha Krishna pranaya vikriti ladini shakti rasmat ekatmano opi dehovedam gatoto. Incontáveis documentos comprovam isso, mas ao mesmo tempo o nosso coração é tão sujo que a gente imagina que Krishna tenha um harém de mulheres. As gopis não são mulheres. Nós temos uma concepção feita de carne, osso e sangue, uma concepção material contaminada, suja. E é por isso que nós não conseguimos compreender esses passatempos transcendentais do Senhor Supremo. As gopis, elas amam Krishna.
Mas nós não temos experiência desse tipo de amor. No mundo material, nós temos experiência que um homem ame uma mulher aqui, o herói e a heroína. No máximo, a gente consegue imaginar Jim Dela. Prabhupada Bhaktisiddhanta diz que a nossa concepção com dificuldade consegue subir a pureza da relação entre Krishna e as gopis. Com muita dificuldade nós podemos alcançar com a nossa mente Vrindavana para entender e realizar espiritualmente os passatempos de Krishna. Então, com essa concepção, sem a misericórdia plena dos Paramahamsas, dos Vaishnavas puros, é muito difícil entender este ponto. Prabhupada Bhaktisiddhanta era muito rigoroso ao falar sobre esta filosofia tão profunda. Mesmo alguns brahmacharis que estavam no templo por muitos anos, eles pediam permissão para Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Eles perguntavam, a gente pode explicar esse tipo de filosofia para este brahmachari que já está aqui há muitos anos? Qual é a sua ordem? A gente pode dar filosofia desse nível para ele? Não. Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia não. Ainda não. Não fale sobre esses tópicos. O sentido da audição, a capacidade de ouvir, precisa estar amadurecida o suficiente. A nossa capacidade de ouvir, de absorver, de compreender, precisa amadurecer. Caso contrário, não é possível explicar esses tópicos sobre Krishna, Radha e as gopis. E como nós podemos alcançar a maturidade? Se nós nos aproximamos do Paramahamsa, do Guru dos Vaishnavas, se ele pronuncia os santos nomes para você, e depois de ouvir o Harinama dos lábios de lótus de um Vaishnava puro, e depois aos poucos a alma condicionada a conseguir recitar os santos nomes, praticar os santos nomes, tentar avançar. Existe um sistema através do qual que o Harinama chegue até você. Mas isso não significa que você consegue pronunciar os santos nomes de maneira pura. Você vai recitar, mas você precisa de muito treino e de purificação para pronunciar os santos nomes de maneira pura. Isso é uma prática. Você vê que os Vaishnavas nos dão Harinama, eles nos ensinam o Mahamantra. Mas isso não significa que você possa realizar espiritualmente os santos nomes, o Mahamantra. Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, você tem que praticar os santos nomes. E nesta prática, se você consegue fazer Namabhas, ou seja, se você consegue pronunciar a sombra dos santos nomes, você vai conseguir cortar a sua ilusão material, a sua conexão com o samsara. Namabhas, a sombra dos santos nomes, não é os santos nomes puros, é só a sombra. Vai poder lhe dar liberação, mukti. Mas sem os santos nomes puros, você pode cantar vidas e vidas. Mas se você não consegue chegar a pronunciar o Mahamantra com o coração totalmente purificado, se você não consegue pronunciar o Harinama, os santos nomes transcendentais, que são não diferentes de Krishna, você está pronunciando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse Mahamantra, eles são idênticos a Radha Govinda. Quando você pronuncia os santos nomes, em Kalikal, na era de Kali, existe a encarnação sonora do Senhor Supremo através do Mahamantra. Então o Senhor Supremo está presente no mundo material através do Mahamantra. Você tem que pronunciar com essa consciência, com o coração totalmente purificado. Assim, o que você pronuncia é não diferente de Krishna e de Radha.
Caso contrário, você ainda não chegou nesse nível. Você tem que treinar para chegar nesse nível. Então, as gopis têm uma relação com Krishna que é inconcebível. Eu expliquei há pouco que Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia: não fale sobre esta filosofia para aquele determinado brahmachari. Mesmo que ele esteja morando no templo há muitos anos, deixe que ele desenvolva a sua maturidade. Como é que você pode desenvolver maturidade? Pela bênção do Guru dos Vaishnavas, servindo o Gurudeva. Não é que eu só ouço Harikatha e não sirvo. Sem servir, você não pode desenvolver consciência. É quase natural. Sem servir, sem fazer seva, você não consegue. Se você servir, o Guru vai lhe dar realização. Mas eu tenho que me ocupar em Guru Seva de maneira sincera. Durante o meu sincero serviço ao Guru, hoje ou amanhã, eu vou realizar esse tattva, a verdade eterna. Então, dos manuscritos, nós sabemos que Srila Rupa Goswami Pada diz que o caminho do amor é como o movimento de uma cobra, é sinuoso. O amor verdadeiro é sinuoso. Nós falamos sobre anuraga, sobre um amor especial, sobre um amor que vai, por exemplo, dizer, quando a heroína diz ao herói, eu não quero, na verdade ela está dizendo que ela quer. Aquilo isso acontece no mundo material. É uma forma doce de dizer que quer, que sim, que desejamos algo. Quando temos uma relação muito íntima, às vezes o amante e a amada dizem, não, eu não quero, quando eles na verdade querem. Então, Maharaj está dando exemplos dessa complexidade do amor. Agora Maharaj está falando de um poeta. Ele está falando de literatura, de perguntas e respostas. Então esse Kalidas, que era um poeta, um escritor, ele vai falar sobre isso, sobre o amor, mas de maneira material. E eu vou dar um exemplo agora, disse Maharaj. Então existe uma localidade nas montanhas dos Himalaias que é perto de Kailash, perto da montanha de Kailash, perto do Manasarovar. E lá existe um lugar chamado Alakapuri. É um lugar de civilizações demoníacas. Eles ficam entre os semideuses e os demônios. Eles servem o Sr. Shiva lá. Então, um yaksha, por conta da sua negligência no seu dever, ele recebeu o dever de cuidar de um jardim para o Sr. Shiva. Ele negligenciou esse serviço. Ele foi punido por isso. Ele foi mandado para longe, para um lugar muito solitário. Ninguém poderia encontrar com ele lá. Ninguém poderia encontrar, falar com ele, e ele chorava. Ele tinha se casado. Ele tinha uma esposa, esse yaksha. E ela estava longe, e ele foi mandado em exílio, uma forma de exílio. Ele foi mandado para uma ilha separada, longe. Ele chorava noite e dia, e ele não podia, ele sentia que ele não podia sobreviver sem sua esposa. E mesmo assim, mesmo sendo um amor material, ele não conseguia suportar.
ausência. Então, quando você está mergulhado no amor apaixonado, material, você pode se perder. Numa relação de amor, você pode ver isso. Você pode se perder no amor e na paixão. Você pode não se lembrar o que eu estou fazendo. Como se você estivesse sendo possuído por um fantasma. Quando um fantasma entra de alguém, ele age como um louco. Ele faz algo que não é normal, que é anormal. Da mesma maneira, quando o paixão e o amor material raptam seu coração, você desenvolve um certo nível de loucura. O que você vai fazer? O que você está fazendo, você não sabe. Você está o tempo todo pensando, minha esposa está ali, minha esposa está lá. Mesmo que ela não esteja, você fala com ela. Eu não sei se vocês têm experiências práticas disso ou não, mas isso é algo natural, acontece com as pessoas. A pessoa não está lá, mas ele fala com a pessoa amada. Estou dando um exemplo. Então, esse Yaksha, de noite, ele olhava para a lua cheia. Mas é um mês da primavera, um mês onde as pessoas sentem atração sensual uns pelos outros. Ele estava chorando e uma nuvem estava voando. Ele estava conversando com aquela nuvem. Isso foi um sintoma da sua paixão. Isso é um sintoma. Você às vezes conversa com coisas inanimadas, que não têm vida, mas você acha que aquela coisa tem a vida. Ele estava orando, dizendo, por favor, vá, informe minha esposa sobre a minha condição, sobre a minha saudade. Ele mande a nuvem como uma mensageira para sua esposa. E ele diz, ó minha amada, eu não posso encontrar com você. Mas o nosso encontro é possível porque nós ambos estamos olhando para a lua cheia. Ele olha para a lua cheia e ela olha para a lua cheia e dessa maneira ele pensa que eles estão se encontrando. Porque fisicamente eles não podem se encontrar. Esse é um sintoma do amor material, da paixão material. É um exemplo. Então, o Avatar adorado, Gauranga Mahaprabhu, ele era muito estrito. Ele era completamente contra qualquer tipo de amor material, qualquer tipo de detalhe de amor material. Você sabe disso? Se eu estiver falando com uma Mataji, com uma intenção só, mesmo que ninguém entenda que ali existe uma gota de atração física, isso significa que esse coração ainda está impuro. Mahaprabhu é o próprio Paramatma. Então, se existe uma contaminação no meu coração, ele me expulsa, me leva embora. Eu vou falar em Gaura Purnima sobre Jagadananda Pandit, uma longa análise. Eu vou explicar isso. Jagadananda Pandit escreve no Prema Vivarta. Mahaprabhu pode prender você. Você põe tilaka, mala e vai cantar Hare Krishna. Mas Gauranga Mahaprabhu vai prender você. Você não pode trapacear Gauranga Mahaprabhu. Ele está sentado dentro do seu coração. Ele é a fonte do Paramatma, da super-alma, no coração de todos. Então, Jagadananda Pandit vai dizer, a minha adoração a Deus é falsa, é imperfeita.
eu estou imitando. Não, ele vai dizer que uma duplicação, uma imitação da adoração a Krishna é proibida. Que tipo de punição acontece para aqueles que se colocam como falsos gurus? Isso está escrito. Prabhupada Bhaktisiddhanta, no comentário dele sobre o Upadeshamrita, sobre esse livro. Então, Jagadananda Pandit vai dizer, eu sou um devoto de Gauranga. Eu poderia dizer, eu sou um devoto de Gauranga. Eu posso dizer isso, quem vai me proibir de falar? Aqui em Navadvipa está cheio de gente que come peixe, se associando com qualquer mulher, então com tilaka, estão cantando os santos nomes na mala, e estão dizendo, eu sou devoto de Mahaprabhu. Existem centenas, milhares de falsos, de hipócritas que estão afirmando serem devotos para fazer um show, só por uma forma externa. E por dentro estão contaminados, estão doentes. Se você abrir dentro do coração deles, você vai encontrar que existe um câncer na devoção deles, que não pode ser curado, porque eles estão trapaceando. Essa é a condição das pessoas. Então, Jagadananda Pandit vai dizer, eu posso afirmar que eu sou um devoto de Mahaprabhu. Eu posso afirmar isso. Quem que vai dizer que eu não sou? Os tolos podem falar o que quiser, mas Jagadananda vai dizer, você tem que aceitar todos os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. Se você aceita todos os ensinamentos de Shriman Chaitanya Mahaprabhu, se você aceita todas as regras e regulações de Chaitanya Mahaprabhu, toda a etiqueta, então nós podemos dizer que você é um devoto de Gauranga Mahaprabhu. Caso contrário, não adianta você colocar tilaka e se vestir. Mas dentro do coração, secretamente, eu estou fazendo coisas sujas. Externamente eu pareço um devoto, mas internamente eu só faço coisas sujas. Gauranga Mahaprabhu vai me prender. Ele não vai permitir nenhum tipo de duplicidade, de desejo material escondido no nosso comportamento. Nós vimos que Gauranga Mahaprabhu pode punir muitas pessoas que vão se passar por falsos Vaishnavas. Então, vamos falar agora sobre as complexidades do amor. O caminho do amor é de um zigue-zague. Eu falei sobre aquele yaksha e eu não terminei. Eu vou voltar para aquele passatempo desse servo do Sr. Shiva. Ele vai mandar, através da nuvem, uma mensagem para a esposa. Ele não consegue imaginar essa separação. Esse é um amor material. Nós não podemos confundir. Nós podemos confundir o amor dos heróis e heroínas da literatura indiana e comparar isso com amor transcendental, com amor espiritual. Então, esse poeta chamado Kalidas, ele recebe a bênção de Sarasvati. A própria Sarasvati o abençoa. E ele se torna famoso neste mundo material. Mas ele não é abençoado pela Sarasvati transcendental, e sim pela Sarasvati material. A Sarasvati deste universo, não a Sarasvati eterna. E muitas pessoas falam sobre os escritos desse Kalidas. Mas eles não têm, esses poetas não têm experiência do amor transcendental. Dessa maneira, Prabhupada vai apontar
que esse poeta que escreveu no prefácio, ele disse, muitos vão honrar Shankara e Parvati. Eles vão honrar Shiva e Durga, Shankara e Parvati, o Sr. Shiva e Maya. E eles vão escrever em seus livros sobre o amor secreto do Sr. Shiva e de Parvati Devi. Então, quando você fala os pais, você está falando do pai e da mãe, né? Em sânscrito, Pitaro também significa pai e mãe. E isso significa que você vai glorificar, preste atenção, você vai glorificar o Sr. Shiva e Parvati como seu pai e como sua mãe. Sim ou não? Isso está dizendo neste mantra que esse poeta citou. Você vai glorificar seu pai e sua mãe. Essa é a concepção do mantra que o poeta cita no começo do livro. Se você pensa que o Sr. Shiva e que Parvati são seus pais, eu também penso, eu sei que eles são nossos pais. Mas se eu vejo que eles são pai e mãe, eu não posso falar sobre o amor secreto deles. O que meu pai e minha mãe fazem não é meu assunto para mim. Isso é uma contaminação. Isso é um grande erro, uma falha, uma contaminação. Se eu sou uma criança, eu não tenho direito de pensar sobre a vida íntima dos meus pais, sobre o amor deles. Isso não é assunto para mim. Entende o que eu estou dizendo? Isso é uma contaminação, isso é um grande erro. Mesmo alguém que seja famoso, honrado como grande poeta, ele vai cometer um erro. Ele cita um verso que chama Shiva e Parvati de pai e mãe e depois quer falar sobre a vida deles. Então, compreender os assuntos transcendentais não é uma brincadeira. Ele pode ser honrado, um grande poeta material pode ser honrado por todas as pessoas desse mundo, mas mesmo assim ele não vai entender os segredos da vida espiritual. Por quê? Porque ele é uma personalidade material. Eu me pergunto, as pessoas comuns que ouvem a Harikatha, eu me pergunto o que eles estão entendendo. Às vezes eu tenho vontade de parar de falar e ir embora. Mas eu não posso fazer isso, porque Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta diz, você deve continuar falando sobre a verdade absoluta, mas quem pode aceitar? 1, 2, 3. Quem realmente vai aceitar o que está sendo dito aqui? Quem pode digerir esse tipo de Harikatha? Mesmo assim, a instrução de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada é que você pronuncie esse Harikatha. Talvez alguém possa entendê-lo. Em Vrindavana existem Harikathas acontecendo o tempo todo, em Varsana, Nandagrau, Govardhana. Eu sei que eles não podem aceitar o que eu estou explicando agora, o meu Harikatha. Mas mesmo assim, pelo desejo do Senhor, existem pessoas falando sobre Harikatha em todos os lugares. Mas pouquíssimas pessoas podem entender o que está sendo dito, seguindo as instruções de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, e o nosso dever é repetir o que ele disse. Então, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada disse, o ponto é este. Eles não vão entender e entrar, eles não conseguirem entrar na realidade transcendental, eles não vão poder realizar. Eles estão cobertos materialmente. Se eles conseguirem entender e glorificar o Sr. Shiva e Parvati como pai e mãe, então por que eles vão falar sobre a relação secreta deles? Que direito ele tem? Isso é um erro. É por isso que Swarupa Gosai fica muito bravo. Quando um poeta material vai falar sobre o Gauranga Lila, Swarupa Gosai fica muito bravo. Ele fala, pode parar, seu tolo. Para já. Ele não tem concepção sobre o que é material e sobre o que é transcendental. Por isso,
Ele precisa parar de escrever sobre isso. Você pode procurar no mundo material quem pode entender uma coisa simples, o que é material e o que é transcendental, o que é Prakriti e o que é Aprakrita. A Prakrita é não material. Prakrita é material. Me mostre alguém que 100% consiga dizer isso é material, isso é espiritual. Isso é o mínimo de qualificação, mas nem isso as pessoas têm. E como é que eles vão explicar o Uddhava Samvada, a mensagem que Uddhava manda às gopis? É um tópico muito elevado. Muito bem. Nós estávamos discutindo sobre o fato de que o Senhor Shri Krishna está mandando Uddhava até Vrindavana, dando algumas instruções para Uddhava. Dessa maneira você pode se aproximar dos Vrajavasis. Krishna disse para ele, e você vai mandar essas mensagens para o pai e para a mãe. Nanda e Yashoda, algumas mensagens para os Gopas, meus amigos, outras mensagens para os Gopis, outras mensagens para Gomata. Krishna vai mandar através de Uddhava. Krishna não pode ir pessoalmente, porque a situação não permite. Por que ele não pode ir? Eu expliquei várias vezes, disse Maharaj. A situação não permite para que Krishna possa ir lá. A estrutura dos seus passatempos. Então ele vai mandar Uddhava. Então Uddhava, com muito entusiasmo, ele vai se sentir, ele vai se elevar. Então ontem você fez uma pergunta. Então, na realidade espiritual, Vrindavana é espiritual, e na Vrindavana que nós vemos no nosso mundo material, elas são não diferentes uma da outra. Essa Vrindavana com a qual nós vamos, aquela Vrindavana é não diferente a Goloka Vrindavana. Goloka Vrindavana e Gokula Vrindavana, a Vrindavana transcendental e a Vrindavana material, são a mesma. Mas a diferença é que aqueles que são devotos elevados, que passaram o nível de Vastu Siddhi e entraram na Vrindavana transcendental, eles não vão ver contaminação na Vrindavana material. Mas aqui, eles não vão ver contaminação na Vrindavana transcendental. Mas aqui, de propósito, é um arranjo de Yoga Maya, da ilusão material. Na Vrindavana material, você vai ver coisas materiais na Vrindavana material, na Vrindavana daqui. Se você é um devoto puro, se você é um Paramahamsa, o que significa Hamsa? É um cisne. O cisne é capaz de beber somente o leite quando o leite cai na água. Ele consegue separar o leite da água. Isso é possível para o cisne. Então, esse é um exemplo. O Paramahamsa, o Vaishnava que é descrito como um Paramahamsa, ele é capaz de separar o que é espiritual do que é material. Então, e quem no mundo material pode separar leite da água? Só o cisne pode fazer isso. Eles podem separar o leite da água e beber só o leite, quando o leite cai na água. Então, essa é uma metáfora para explicar a qualidade dos Vaishnavas que são Paramahamsas. Eles podem morar em Vrindavana eternamente, com o corpo material, mas eles veem ao seu redor tudo que é transcendental. Mas se você vai, você fala, olha, tem macaco pegando meu óculos, tem coisa errada, está tudo estranho. Você vai pensar nisso. Mas o óculos do Paramahamsa é transcendental. O seu óculos é um óculos material, mas o óculos dos Paramahamsas são transcendentais. Eles põem e enxergam a verdade eterna. E você fica bravo com os macacos de Vrindavana porque o seu óculos é material. Ah, mas tem fezes na rua, tem coisa suja. É porque a sua visão não é perfeita. O Vaishnava puro fica na mesma Vrindavana, mas eles vão enxergar a Vrindavana eterna, como Jayadeva Goswami, como Sanatana Goswami, Rupa Goswami.
Você pode dizer, eu também fui para Vrindavana, mas onde eles ficaram e onde você ficou não é a mesma coisa. Por mais que eles estejam todos na Vrindavana, aqui no mundo material. Srila Bhaktivinoda Thakur escreve no Mahatmya, a glorificação Navadvip Dham Mahatmya, ele diz que existe uma rede no Dhamma sagrado. Então os materialistas vão no hotel, vão para o restaurante, eles ficam nessa rede material que está por cima do Dhamma verdadeiro. Eles não tocam a verdadeira Navadvipa, a verdadeira Mayapura. Alguém poderia dizer, olha, em Mayapura e Navadvipa está cheio de hotel e de negócios fazendo compras e vendas. Mas um verdadeiro transcendentalista vai dizer, não, aqui não tem hotel nenhum. A visão de um materialista e a visão de um Vaishnava puro não é a mesma. Então, no Brahma Samhita tem esse mantra. O Sr. Brahma não está escrevendo uma historinha. O Sr. Brahma está observando através da misericórdia do Senhor Supremo. E o que dizer do Sr. Brahma? Quando os Vrajavasis pedem a Krishna, oh Lala, a gente gostaria de ver Goloka Vrindavana, nós queremos ver Goloka, Vaikunta. Eles pedem para Krishna. Krishna fala, ok, vocês podem vir. Krishna arranja. Eles enxergam a Vrindavana espiritual, mas eles já estão na Vrindavana espiritual. Mas mesmo assim eles dizem para Krishna, a gente quer ver Vrindavana transcendental. Mas a consciência deles já pertence a Goloka Vrindavana transcendental. Os Vrajavasis pediram isso para Krishna. Eles puderam ver. Krishna mostrou a Vrindavana transcendental para eles. Então, aquela Goloka Vrindavana, a Vrindavana transcendental, e a Vrindavana aqui, em Gokula, ela não é diferente, mas para os materialistas, sim. Então, esse verso fala de Anantadeva. Anantadeva é o Sr. Balarama, é Baladeva, é Balaji Maharaj, Balarama. Ele mesmo manifesta a terra sagrada, a realidade espiritual. Ele se manifesta como realidade espiritual. Isso é o Balarama Tattva. Isso está explicado nas escrituras como a verdade relativa a Balarama. Então, lá você vai entender que o centro da flor de lótus, ela tem um coração amarelo, muito bonito. Você está entendendo? Então, existe o centro da flor de lótus. Então, na realidade transcendental, o centro de Vrindavana é como se fosse o miolo da lótus. Ali é Vrindavana, ali é Goloka Vrindavana, na realidade espiritual. Então, no lugar onde os Gopas, as Gopis, Govardhana, as vacas de Krishna, todos estão dentro deste miolo da realidade transcendental. Esse é o centro do universo espiritual. Todos essas personalidades eternas, os Gopis, as Gopis e os Gopas, estão lá. Então, imediatamente fora dessa região está Mathura, Mathura transcendental. Mais longe ainda existe Dwaraka, na realidade transcendental. São como níveis da realidade transcendental. Então, fora desse nível, chama-se Svetadvipa, que é o apêndice da Krishna Lila. É uma extensão. Tudo isso é Goloka, tudo isso é o universo espiritual, onde Krishna está. Então, ao redor, existe como uma ilha. Dvipa quer dizer ilha.
Então é onde Gauranga Mahaprabhu faz seus passatempos. Então existem os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu nessa região. É um lugar separado, onde a forma eterna do Avatar dourado acontece interruptamente. Você não pode ver, mas ininterruptamente os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu acontecem ao redor dessa região central da realidade espiritual. Então no centro nós temos Vrindavana, Goloka Vrindavana. Depois existe a realidade de Mathura. E depois existe a realidade espiritual de Dwaraka. Em volta disso existe Swetadvipa. E nessa região, Chaitanya Mahaprabhu faz seus passatempos eternos no universo espiritual. Essa forma eterna de Krishna existe lá. Então eu já contei essa história desses que está no Jaivadharma, desses dois meninos que vão vir Harikatha. Eles estão pedindo misericórdia para Babaji Maharaj. Ele ficava em Srivasanga, cantando os santos nomes. E esses dois meninos vinham da região, de uma região não tão distante, de Sinapura. Vinham dois meninos ali, dois jovens. Eles estavam atraídos pela etiqueta, pelo comportamento de Babaji Maharaj. Eles escutam dos lábios de lótus dele o Harikatha. Em determinado ponto, eles pedem por Diksha. E Babaji Maharaj diz, ok, vocês podem vir. Então, num dia muito auspicioso, Babaji Maharaj vai dar iniciação para eles. Então, depois da iniciação, eles vão fazer um festival, eles vão distribuir alimentos, vão oferecer alimentos para Krishna e distribuir para todos os Vaishnavas. Porque é assim que funciona depois da Diksha. Babaji Maharaj vai arranjar esse festival. Eles vão fazer a doação e vai ser feito um festival extremamente puro. Eu gostaria de comer desse bandara, desse festival, diz Maharaj. Esse sim é purificado, não em qualquer lugar. Então, nesse lugar onde quando eles vão servir a prashada, não vai haver nenhuma contaminação. Aqueles que vão arranjar a Mahaprashada e aquele que é responsável para comprar os alimentos para a preparação, todos eles são puríssimos. Então, quando eles vão oferecer para Gauranga Mahaprabhu em Srivasanga, ele vai aceitar, porque aquilo foi oferecido por devotos puros. Krishna diz, qualquer devoto puro que vai me oferecer algo com amor perfeito, eu vou aceitar. Isso finalmente sim é prashada, prashada verdadeira. Então quando a prashada é distribuída, as pessoas vão cantar Mahaprashada e Govinde Nama Brahmani Vaishnave. E imediatamente o Gaura Lila se manifesta diante de todos eles que estão ali comendo prashada nesse festival organizado pelos dois discípulos de Babaji Maharaj no Jaivadharma. Imediatamente eles vão enxergar os passatempos de Gauranga Mahaprabhu. Eles vão ver Satyamata. Eles vão ver a mãe do Avatar dourado. Eles vão ver Malinima, a mãe de Srivas Pandit. Todos eles aparecem. E eles ficam chocados. Falam, o que é isso? A realidade transcendental de Gauranga Mahaprabhu aparece para eles. Isso está descrito no Jaivadharma, no livro de Bhaktivinoda Thakura. Então, é possível até hoje. Vocês poderão ver a realidade eterna. Mas não é possível para quem, como nós, somos cegos, preocupados na matéria, com a matéria, com a matéria, com a matéria. E isso nos deixa cegos. Então, no universo material, os passatempos eternos de Chaitanya Mahaprabhu do Avatar dourado estão acontecendo lá. Não pensem que Gaura Lila tem alguma interrupção. Os passatempos do Avatar dourado espontaneamente ocorrem, continuamente, eternamente. Aqueles que têm olhos podem ver, aqueles que não têm olhos não podem ver.
Então agora eu quero falar sobre um ponto muito vital. Então, Gaura Lila e o Gauradama são eternos. Amanhã eu vou mostrar para vocês a complexidade do amor espiritual. Nós já falamos que o amor é como, ele caminha como uma cobra. Ele vai em zigue-zague. Hoje eu disse que pela sugestão de Krishna, é um pedido de Krishna, é um conselho de Krishna. Ele diz, Uddhava, vá por esse caminho, faça essa rota. Você pode ir por qualquer caminho, mas eu sugiro que você vá por este caminho. É mais prático. Se você for por esse caminho, se você passar pelos Lila Vilas, pelos lugares onde acontecem os passatempos de Krishna. Krishna fala, por enquanto, primeiro você vai por aqui. Gokarnaji Maharaj Ki Jai. Gokarnaji Mahadev está lá. Preste reverências ali. E toda a sua jornada vai se tornar, ser um sucesso. Às vezes eles escrevam, né? Boa viagem, que sua viagem seja agradável. Está escrito isso às vezes no trem, no avião. Então ele pede para que Uddhava vá de carruagem até Vrindavana, passando pelos pontos de passatempos principais de Krishna. Então, sem Krishna, todos os habitantes de Goloka Vrindavana estão semi-mortos. You can remember this point, because I will have to speak something. The eternal Leela is there. Eternal Leela going on everywhere. So Uddhavji going to watch the eternal Leela. Então Uddhava vai observar esses passatempos eternos de Krishna. Como ele é uma alma muito elevada, quando ele passa por esses lugares de passatempo, ele vai ter a visão dos passatempos de Krishna. Nós sabemos que hoje em dia nós não conseguimos ver Krishna, e naquele momento em que Uddhava vai lá, os habitantes de Vrindavana também não vão ver Krishna. Eles vão sentir separação de Krishna, que é um dos aspectos do amor transcendental por Deus. A relação transcendental com Krishna é feita de união e separação. Então, Srinivas Acharya, Narottama Das Thakur é não diferente do próprio Nityananda. Esses três Vaishnavas, quem? Srinivasacharya, Shyamananda Prabhu e Narottama Das Thakur. Eles vão aprender de Jiva Goswami Pada. Jiva Goswami vai ensinar para eles o Gaudiya Siddhanta. Então um dia Jiva Goswami Pada faz uma pergunta. Um dia Srila Jiva Goswami Pada pergunta para esses três Vaishnavas. Essa árvore Kadamba, que faz essas flores redondas, as frutas parecem flores e que caem no chão. Essa Kadamba Vriksha, a árvore Kadamba. Por que esta árvore? Pergunta Srila Jiva Goswami. Você pode falar apropriadamente? Porque as árvores e todas as vegetações de Vrindavana estão sentindo dor e separação. E por que essa árvore de Kadamba está feliz? Jiva Goswami vai fazer essa pergunta.
Mas finalmente, Srinivasacharya vai responder. E Jiva Goswami Pada, que está ali como um guru, como um Shiksha Guru deles, fica muito feliz. Qual é a resposta? Porque o rio Yamuna, todas as árvores aqui, todos os pássaros, todas as vacas aqui de Vrindavana, eles estão sentindo dor por conta da separação de Krishna, pede Srila Jiva Goswami, depois dos passatempos de Mahaprabhu, aproximadamente 500 anos atrás. E por que essa árvore está tão orgulhosa, tão frondosa? Qual é a razão? Srila Jiva Goswami pergunta e Srinivasacharya vai responder. Srinivasacharya vai responder. Me perdoe. Essa árvore, Kadamba, foi plantada pelo próprio Krishna. Krishna pegou uma muda dessa árvore e ele plantou ela aqui. É por isso que ela está assim tão frondosa e feliz. E ela absorve as águas do rio Yamuna. E Krishna, com as próprias mãos, ele plantou essa árvore. E ela desfruta das águas do Yamuna. Então é por isso. Todos estão desfrutando disso, todas as outras plantas estão desfrutando dessa mesma água. Então, mas Krishna, ele já tinha ido para Mathura. Ele vai até Mathura. E de Mathura, Krishna o tempo todo pensa naquela árvore. Srinivasacharya vai dizer, tente entender o que significa isso. Srinivasacharya vai dizer para seu guru, Srila Jiva Goswami Pada. Com certeza, Krishna pessoalmente plantou a muda dessa árvore. E Krishna o tempo todo continua pensando nessa árvore quando ele estava em Mathura, alimentando essa árvore mentalmente. Você pode achar que isso seja um absurdo, mas isso existe mesmo no mundo material. Eu posso provar isso. Sabe que as tartarugas do oceano, elas colocam ovos na praia. Mas existem os outros animais que vão tentar comer esses ovos. Mas a tartaruga fêmea, ela enterra os ovos para que a tartaruga macho não ache onde estão os ovos. Isso é um milagre. Como é possível que os ovos sejam chocados longe da mãe? Ela não volta mais lá. Se ela voltar lá, a tartaruga macho vai descobrir onde estão os ovos. Os ovos estão lá. Então ela vai em segredo. E elas nutrem os ovos à distância. Eu mesmo vi de Chandas Babaji Maharaj, que uma vez ele foi num lugar chamado Tapavan. Ele estava sentado e ele viu que uma cobra subiu numa árvore. E todos os pássaros estavam gritando, "Ti, ti, ti". Eu olhei a árvore e a cobra estava subindo na árvore. Ela foi lá em cima. E a cobra estava comendo todos os ovos. Os pássaros inocentes estavam aos gritos. Eu vi isso. Durante o dia, a cobra foi lá comer os ovos dos pássaros. Então isso existe. Então, a tartaruga macho, ela vai comer os ovos da tartaruga fêmea, em algumas espécies. Então, essa tartaruga marinha, ela se preocupa com os ovos. E esse é o sistema que foi arranjado pelo próprio Senhor Supremo. Como que a tartaruga consegue ser inteligente a ponto de esconder os próprios ovos e não voltar mais lá?
que ela não volta lá. Se ela voltar lá, se ela visita aquele lugar, ele vai suspeitar. É lá onde ela plantou os ovos. Então ela vai nutrir esses ovos. A tartaruga marinha, ela fica sentada e ela vai nutrindo os ovos mentalmente. Você não acredita? Ela está o tempo todo meditando, pensando nos ovos. Em determinado momento, os ovos se quebram e frutificam em pequenas tartarugas. Então, se isso acontece no mundo material, o que é impossível para Krishna? Então, quando as tartarugas marinhas podem cuidar do bebê através da própria mente, por que não é possível que Krishna mantenha essa árvore ao pensar nela? Krishna é transcendental, Ele é o Senhor Supremo. Isso é possível, 100%. E agora Krishna está sempre pensando, estou longe de Vrindavana. E aquela árvore já deve ter crescido bastante. Eu plantei, mas agora essa árvore já deve estar bem maior. Um dia eu vou lá ver. Não, Srinivasacharya dá essa resposta. Mesmo que Krishna esteja longe de Vrindavana, ele vai pensar na árvore todos os dias. Então essa árvore Kadamba vai ficar muito feliz. Muito bonita. Então agora eu vou discutir um ponto específico. Krishna vai dar esse conselho a Uddhava. Você tem que passar por este caminho. Primeiro passa por aqui, depois passa por ali, primeiro por Gokarnaji. Em Mathura, na estação de rádio de hoje em dia de Mathura, é perto da estação de rádio de Mathura. Você já viu, seu tolo? Quando você entra em Mathura, você viu uma estátua de Ugrasena em Mathura? Você nunca viu essa estátua? Tem uma estátua lá. Então tem uma estátua de Ugrasena lá, que é o pai de Kamsa, que Krishna recoloca no trono. De lá você vai até a estação de rádio. Então lá está Gokarnaji Maharaj. Essa é uma forma do Sr. Shiva que foi instalado ali por Gokarna. Você não sabe? Tantas vezes eu falei de Gokarnaji Maharaj. Você esquece? First Bhagavad session was there in Shuktal. I told you, first Bhagavad session was there in Shuktal. Então, Sukadeva Goswami é a primeira sessão do Srimad Bhagavatam, quando ele fala a Parikshit Maharaj. O segundo lugar onde acontece o Srimad Bhagavatam é na floresta de Naimisharanya, onde o discípulo de Shukadeva Goswami, Sutta Goswami, vai falar para os sábios sobre o que Parikshit Maharaj perguntou a Shukadeva Goswami. Então, Gokarna Maharaj é alguém que vai narrar, ele vai pregar, e ele viaja por Vrindavana, por Varanasi, por Gaya. Você já foi por Gaya Dama? Varanasi, Haridwar. Gokarna vai viajar por lá. Então, quando ele chega em Mathura, ele instala essa deidade do Sr. Shiva, que fica chamada de, ela vai receber o nome de Gokarnaji Maharaj, porque ela vai ser instalada por Gokarna. E essa é uma deidade muito poderosa. Se você desejar qualquer coisa com todo o seu coração, esse desejo será preenchido. Em qualquer lugar que você vá,
Se você for para qualquer lugar por uma missão especial, se você encontra Gokarnaji Maharaj antes e presta reverências, toda a sua missão será um sucesso. Tudo o que você quiser fazer. Então, o Senhor Shri Krishna vai dizer, existem muitas maneiras para você ir de Mathura até Vrindavana, mas você pode ir por aqui, por lá, por aquele outro caminho, mas Uddhava, se você for de acordo com o que eu estou lhe indicando, ó Uddhava, você vai receber o benefício mais elevado, porque você vai passar pelos lugares dos meus passatempos. Então, em primeiro lugar, o Senhor Supremo vai dizer a Uddhava, vá, desfrute dessa viagem. Gokarnaji Maharaj, na beira do Yamuna, vai e vai prestar reverências a Gokarna. Essa é a forma do Senhor Shiva que está lá, essa deidade. Então a viagem dele será um sucesso. Então na beira do Yamuna, Sarasvati ela também está lá. O rio Yamuna ali encontrava com o rio Sarasvati na época que o rio Sarasvati existia. Então, esse ponto é chamado de Brahmahat. Brahma. Hat. Rod. Essa palavra eu não consigo entender exatamente a pronúncia de Maharaj. Ali tem um lago, ali se forma uma lagoa. Uma lagoa. Lagoa a gente fala do oceano, né? Mas ali acontece um lago, como um lago que se forma do rio. Como o mesmo lago onde Krishna luta com Kaliya. É como uma baía do rio Yamuna. Krishna diz, você pode ir de Gokarnaji Maharaj e você pode ir até esse outro lugar, onde tem esse lago, onde Yamuna encontra com Sarasvati e é um lugar muito puro, muito transcendental. Claro, é Vrindavana. Então esse local de peregrinação é muito importante, onde eu mostrei Goloka Vrindavana para todos os Vrajavasis. Ali os Vrajavasis pediram para Krishna, você pode me mostrar Goloka Vrindavana? Vaikunta, o mundo transcendental, e Krishna mostrou para eles ali, nesse lugar. Brahmarat. Ali tem um lago. E ali os Vrajavasis pediram para ver Goloka Vrindavana. Então, todos os Vrajavasis vão tomar banho. Krishna fala, todos os Vrajavasis, eles tomam banho nesse lago. E depois disso, eu mostrei para eles a Vrindavana espiritual. É um lugar de peregrinação muito importante. Se você quiser, você pode tomar banho lá. Krishna diz para Uddhava, é um lugar onde você pode prestar reverências também. E logo após esse lugar, um pouco mais distante, existe um outro lugar. Onde Akrura, no momento em que Akrura estava levando embora Krishna e Balarama de Vrindavana para Mathura, ele parou ali e eu e Balarama estávamos sentados na carruagem. E Akrura também estava na carruagem. E nós estávamos indo em direção de Mathura.
enquanto ele ia para Mathura, naquele momento, Akrura Maharaj tomou banho aqui, nós tomamos banho nesse ghat, nesse rio, nessa espécie de pier no Yamuna. E o próprio Akrura, nesse momento, viu o mundo transcendental. Ele toma banho ali. E depois que ele toma banho, eu arranjei para ele a visão de Vaikuntha Jagat, do universo não material. Está lá escrito hoje, Akrura Ghat, aqui perto da avenida principal que conecta Mathura e Vrindavana, da estrada. E depois existe Jagipatni. Eu já expliquei isso. Esse lugar também de passatempo fica ali perto. Vocês esquecem. Mas eu expliquei isso em detalhes. Jagipatni são as esposas, é o lugar onde Jagipatni são as esposas dos rishis que faziam yagya, que faziam cerimônias de fogo. Krishna vai explicar para Uddhava. Então eu encontrei esse lugar, eu estava brincando com os gopas e todos estávamos com fome, mas não tinha nada para comer. Então os vaqueirinhos disseram, Krishna, estamos com fome, arranja alguma prachada. Falou, mas onde arranjar? Falou, tem um yagya acontecendo ali, um ritual de fogo. Ele falou, vá lá e peça alguma prachada ali. Você pode falar no meu nome e no nome do meu irmão Balarama. Você pode dizer, olha, Krishna e Balarama estão brincando ali com as vacas. Se eles estão com fome, vocês poderiam nos doar alguma prachada? E Krishna pede isso para os vaqueirinhos. Os vaqueirinhos vão lá, ó Brahmanas, ó Rishis, ó Munis. Krishna e Balarama estão aqui perto, eles estão com fome. A gente está com muita fome. Vocês podem dar alguma prachada? E os Brahmanas não prestam atenção. Eles estão Om Swaha, Om Swaha. Eles ignoram os meninos. Esses vaqueirinhos inúteis. Essas crianças vêm disturbar a gente. Estão fazendo um yagya, um sacrifício de fogo, um ritual de fogo com os mantras, muito importante. Sacrifício significa sacro ofício, ritual sagrado. E eles pedem prachada, mas esses brahmanas não prestam atenção. Isso é um passatempo de Krishna. Aí os meninos voltam e falam, olha, você disse que no seu nome, nome de Balarama, eles iam dar prachada, mas eles nem olharam para a gente. Eles estão fazendo swaha, fazendo o ritual. Oferecendo coisas no fogo sagrado. Krishna diz, então, não se preocupe, você vai para a casa das esposas deles, porque elas vão ter misericórdia, elas me amam muito. Não vá lá onde eles estão, vá lá onde as esposas estão. Eles são muito arrogantes, eles acham que são grandes brahmanas que estão fazendo rituais de fogo e que vocês são vaqueirinhos inúteis. Vá lá falar com as esposas deles. Você vai explicar, olha, Krishna Balarama está vindo, e elas vão dizer, sim, sim. Então, pela sugestão de Shri Krishna e de Balarama, eles vão, os gopas vão e prestam reverências às esposas, as Jagipatnis, as esposas dos Brahmanas. Nós prestamos reverências a vocês, ó senhoras. Krishna e Balarama estão vindo, eles estão aqui perto no Yamuna. Elas falam, onde?
Krishna está brincando ali. Ah, sim? Mas nossa, por muito tempo nós estamos esperando para encontrar com Krishna. E eu vou falar amanhã sobre quanto elas se sentem hipnotizadas ao ouvir as glórias de Krishna. Por muito tempo, elas estavam sentindo esse desejo de encontrar Krishna. Elas são donas de casa. Elas não podem quebrar regras e regulações e sair correndo para encontrar com Krishna. Então, elas estavam esperando, porque elas estavam seguindo um sistema social. Mas elas diziam, agora é a nossa chance. Aonde eles estão? Lá. Não estão muito longe. Elas falam, é? Eles estão com fome. Os meninos dizem, eles estão com fome? Ok. Quanta prachada vocês querem? E elas fazem grandes panelas. Panelas enormes de prachada. Então elas levam no ombro. Cadê Krishna? Elas vão andando até lá. E elas trazem os pratos e Krishna e Balarama para Krishna e Balarama e olham para eles como se elas estivessem hipnotizadas por um feitiço. Elas não conseguem tirar os olhos deles. Elas olham para Krishna e dizem, nossa, como ele é lindo. Eu vou explicar alguns pontos relativos a isso nas próximas aulas, se for possível, disse Maharaj. Então, Krishna e Balarama vão compartilhar aquela prachada e vão se sentir muito contentes, muito satisfeitos. Eles tomam prachada até o pescoço. Então, essas esposas dos Brahmanas, elas veem que Krishna, e tem um amigo que tem um braço no ombro de Krishna. Eles veem que Krishna está com um braço no ombro de um amigo, rodando uma flor de lótus. Como se estivesse brincando com a flor de lótus. Como um grande herói. Ele é o herói principal de todos os mundos. Ele está rodando como alguém que roda um anel, assim, um aro. E Krishna parece um mágico, porque elas olham para eles hipnotizadas. E elas oram para Krishna. Então amanhã eu vou discutir sobre isso, para dar a ideia de como Krishna guia Uddhava por esses caminhos. Quando você vai fazer uma busca, uma pesquisa, uma pesquisa acadêmica de matemática, de física, você precisa estabelecer os pontos iniciais, as premissas. Não é que você já, por exemplo, da 8ª série você pula para o PhD, para a faculdade. Por quê? Porque Krishna guia Uddhava por todos esses lugares, para que Uddhava se sinta amadurecido, entendendo o que aconteceu nesses lugares, passatempo até pós-passatempo. Uddhava poderia mergulhar de uma vez no oceano de amor de Vrindavana, mas ele poderia não entender, porque Vrindavana é um oceano infinito de amor espiritual. Se você não está acostumado a tomar muito leite, se eu te der 5 litros de leite, você consegue beber? Não. Você tem que aumentar o seu poder digestivo. Então é por isso que o Senhor Supremo vai guiar Uddhava, para que ele aos poucos vá para os lugares do passatempo. Então vai para aqui, vai para lá, depois você vai nesse outro passatempo, esse aqui é o lugar de outro passatempo. Depois você vai para esse outro lugar de passatempo. Krishna quis aumentar a maturidade espiritual de Uddhava. Uddhava era já perfeito, cheio de consciência, mas Goloka Vrindavana é um lugar exclusivo. Por mais que Uddhava fosse uma personalidade perfeita, ele precisava ainda descobrir aquilo que era impossível para que as pessoas entendam sem a bênção de Krishna. Usa o profundo amor prático que os Vrajavasis têm por Krishna. Eu vou mostrar isso para vocês.
Então, todos os rishis estavam fazendo esse passatempo, esse sacrifício de fogo. E eles não doam nada para os meninos, para os gopas, mas as esposas sim. E Krishna diz, elas me amam, elas me querem bem, elas querem me abraçar. Essa é o nível de consciência delas, que depois que eles levam prashada para Krishna, Krishna vai dizer, depois Uddhava, você vai onde eu fiz os passatempos com Kaliya, mas hoje o tempo já não permite. Krishna vai guiar Uddhava de vários lugares, por vários lugares de passatempo. E amanhã, Maharaj vai falar do passatempo de Kaliya. Isso nós vamos discutir amanhã.